Santo é teu nome, Pai. Nós te adoramos. Obrigado pelo teu grande amor. Amor que surpreende, que não quer nada em troca. Conhece os meus defeitos, mas isso não importa. Nada faz você parar de me amar. Nada vai mudar o seu olhar. Não importa o que sou, você me chama de meu filho. Que amor é
amor que nós não merecemos, um amor que não tem nada que você faça para pagar este amor. Ele já te amou de graça, Ele te amou antes de você pedir, não foi nada que você fez que fez Ele te amar. Ah, mas eu não pedi para Ele morrer na cruz por mim, mas Ele fez isso por você, mesmo sem você pedir, mesmo sem nós entendermos este amor. Não tem como mensurar, não tem como quantificar o amor de Deus. É um amor que nos alcança todos os dias. Que a paz do Senhor possa te alcançar aí, meu irmão, neste dia, nessa tarde, nessa noite. Eu não sei que horário que você está nos assistindo, mas que você possa ser cheio do amor do Senhor, que você possa crer realmente que tem um Deus que te ama, que tem um Deus que enviou o Filho para morrer por nós, um Deus que nos ama e que prova o amor para conosco quando nós éramos ainda pecadores. Ele te ama. Talvez você se sinta sozinho, talvez você se sinta fraco, talvez você acordou hoje e o dia não está indo nada bem, as coisas não estão indo da maneira que você sonhou. Lembre-se que Deus nos colocou aqui hoje para dizer que Ele tem um amor, o maior amor do mundo por você, e que Ele não te esquece de maneira nenhuma. E nesse momento eu gostaria de cantar essa canção junto com você, para dizer: eu creio no Senhor, eu creio que Ele me ama, eu creio que Ele cuida de mim, eu creio que Ele vai na minha frente, eu creio que Ele vai na minha frente nas batalhas e faz com que eu vença, que eu vá além daquilo que a circunstância promove. O mundo está um caos, mas em Cristo nós estamos em paz. Por isso, onde você estiver, feche seus olhos, adore ao Senhor, diga o quanto você crê, conte os seus segredos para Ele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Conte os seus sonhos para o Senhor, desde os menores sonhos até os maiores sonhos. Eis-me aqui, escuta o meu clamor. Preciso tanto te contar os meus medos, meus segredos. Preciso tanto confessar. Sou tão fraco, tão pequeno, eu não mereço teu amor, mas a tua graça me alcançou, livre sou. Minha rocha, meu escudo, em ti vou confiar, não vou me abalar. Em teus braços eu me escondo, não há o que temer, pra sempre eu vou crer. A minha fé e a minha confiança está firmada em ti, Pai. Eis-me aqui, escuta o meu clamor. Preciso tanto te contar os meus medos, meus segredos. Preciso tanto confessar. Sou tão fraco, tão pequeno, eu não mereço teu amor, eu não mereço teu amor, mas a tua graça me alcançou, livre sou.
minha fé para sempre vai estar em Ti, Senhor. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou está em Ti. Ao Deus da minha salvação, ao Senhor da minha vida. Obrigado, Pai, por tudo. Deus te abençoe, meu irmão. Fique firme em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Amém, amém. Bom dia, gente. Paz seja convosco. Que o Espírito Santo de Deus esteja com você hoje, agora, sempre, todos os dias. E que o amor de Deus envolva você, abrace. E que você sinta a força, a generosidade, a graça, o poder deste amor tão constrangedor. Esse amor que nos constrange, esse amor que é inexplicável por mim e por você. Que você tenha um domingo de muita bênção, que esse dia seja um dia maravilhoso. Aliás, não só esse dia, mas que os dias que se passam, possam ser dias onde você possa sentir a graça de Deus e a presença e a companhia dEle com você. Em nome de Jesus. Antes da gente falar a respeito das nossas ofertas, o pastor Ivaldo tem feito um convite a você nos cultos que ele tem administrado e tem ministrado. E eu quero fazer um convite a você também hoje. Está aparecendo aí para você, eu e mais um no culto. E eu quero desafiar você, eu quero encorajar você, eu quero pedir que você faça isso. Mande esse link para alguém. Conversando com o pastor Bispo há um tempo atrás, ele disse que ele manda o link para tanta gente, ele manda o link até para pessoas que estão fora do país, para que as pessoas possam assistir o culto. Eu sei que se o culto ele é bom para mim, ele é bom para você, ele será bom para alguém que precisa ouvir uma palavra, precisa ouvir um louvor, precisa ouvir Deus falar com ele. Então ajude a gente a pregar o Evangelho. Uma coisa que é importante, que a gente tem visto, e às vezes quando eu estou em casa vendo os cultos, quando o pastor Ivaldo está pregando, nós estamos nesse canal no YouTube, e lá no vídeo, você está vendo o vídeo agora, tem aquela mãozinha lá, o joinha, tá bom? Tem o negativo e o positivo. Quando você dá um joinha, não no chat, que às vezes eu percebo que os irmãos falam assim, curta o vídeo, aí dá like. Aí as pessoas colocam no chat um monte de dedinho, mas aí não resolve. Você tem que dar o joinha lá para ficar azulzinho, clicar lá no dedinho lá, porque assim que você der o like, o YouTube vai entender que esse vídeo ele tem uma significância, ele tem uma importância, e ele vai ajudar a gente a poder pregar o Evangelho para outras pessoas. Então dá um link. Dá um like, melhor dizendo, dá um like aí, e aí você vai estar ajudando a gente a pregar o Evangelho para outras pessoas, tá bom? E manda o link agora para alguém, para que essa pessoa possa ser abençoada. Eu tenho um recado da Priscila, né, do grupo de crianças e a diretoria e a equipe dela, que eles têm uma novidade, eles estão lembrando você que tem falado com a equipe, dia 20 de junho começa então o culto online das crianças, tá bom? Eu estava conversando com a Priscila, e a Priscila estava me explicando, quer dizer, você que já fez a inscrição, você que tem falado com a equipe, é mais um lembrete para você não se esquecer, dia 20 de junho, então as nossas crianças começam com o culto online. Aí você diz assim, poxa pastor, mas eu não fiz inscrição, eu não estou sabendo.
Aí embaixo do vídeo vai aparecer para você um link de inscrição, é um link que está auto-explicado. Quando você entrar lá, está bem explicadinho, você vai entender, você vai saber fazer. Ah, não consegui. Então você liga para a Pri, você liga para alguém da diretoria que você vai poder abençoar o teu filho, tá bom? A gente conta com você, conta com a sua participação também. Enquanto a igreja não está presencial aqui, e se Deus quiser, em nome de Jesus, em breve estaremos, né? As coisas estão mudando, as vacinas estão, tudo bem que está num esquema lento ainda, mas eu estou vendo um monte de gente colocando foto que já foi vacinada, a pastora Valéria já foi, a pastora Lu já foi, a Tânia já foi, o Roberto já foi, e outras pessoas. Eu vi o Santana essa semana também que já foi. Então nós estamos aí vacinando, imunizando muita gente. Em breve nós estaremos juntos, celebrando ao Senhor aqui presencialmente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa abençoar você. Esse é o momento também que eu oro pelos nossos dizimistas e pelas nossas ofertas. Eu tenho hoje aqui em minhas mãos o dízimo do Mateus, filho de José Cola, né? O dízimo e a oferta. E o Zé estava falando para mim que ele faz questão, pai, eu faço questão que você entregue o meu dízimo e minha oferta. É ensinamento que você está dando para o seu filho. Esse é o ensinamento que nós precisamos dar para os nossos filhos. Então, que Deus possa abençoar vocês. Eu sei que vocês têm sido fiéis, vocês têm sido generosos, e nós, pastores, não temos o que fazer para abençoar você. Não temos. Ah, você pode nos abençoar, pastor, tá bom, mas nós somos limitados. Mas o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem você serve, é o Deus que não existe limitação. É o Deus que te abençoa grandemente e te abençoará sempre. Então, você que gosta de fazer nesse instante, né, aqui está aparecendo, aqui vai aparecer o nosso vídeo aqui do lado direito, o Banco do Brasil, do lado esquerdo, do seu lado direito, o Banco Bradesco, com a chave Pix, que é o nosso CNPJ, você pode fazer agora. Agradeço a Deus por você, agradeço a Deus pelo teu amor por essa obra, agradeço a Deus por você ser alguém que entendeu que é melhor dar do que receber. Que Deus te abençoe, que jamais falte sobre a sua vida. Quero orar por você agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, não só pela vida do Mateus, pela vida do Zé, da Patrícia, mas pela vida de todos esses amados, todos esses irmãos e irmãs, que ao longo desse momento pandêmico que nós atravessamos, a nossa igreja aqui no 9 Dias ainda não tem o culto presencial, mas são pessoas que têm nos abençoado, têm abençoado a casa do Senhor e não tem faltado, porque eles têm entendido que melhor é dar do que receber, que jamais venha faltar do teu amor, da tua companhia, da tua unção, da tua graça e das tuas mãos multiplicadoras. Tu és Deus que realiza milagre, tu és Deus todo-poderoso. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, olha para essas famílias, olha para esses irmãos e irmãs, e que o Senhor possa derramar da tua graça e do teu poder sobre a vida deles. Multiplica os recursos aqui levantados, multiplica os recursos e nos dê sabedoria, para que nós possamos fazer o melhor, da melhor forma, com temor e com tremor diante de ti. Eu oro no nome do Senhor Jesus e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Nós vamos pregar então uma palavra hoje, e eu quero ler o texto no Evangelho de João, no capítulo 8 do Evangelho de João. Ele é um texto que provavelmente você já leu, já estudou, já ouviu alguém falar. Ele fala sobre a mulher adúltera, aquele encontro que ela tem com Jesus. É um encontro forçado, é um encontro que talvez não, com certeza ela não esperava ter um encontro com Jesus, mas é um encontro que mudou a vida daquela mulher. Começou de uma maneira muito ruim, começou de uma maneira muito estranha, mas terminou o encontro de uma maneira abençoadora para aquela mulher, porque todos que encontram com Jesus são abençoados. E esse texto do Evangelho de João diz assim, o verso 53 do capítulo 7, que eu não marquei, é bem curtinho, ele fala assim: então cada um foi para a sua casa. E a partir do verso 1 diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus
trouxeram-lhe uma mulher, surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? João disse que eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Nas traduções mais tradicionais, antigas, onde estão os teus acusadores? Ninguém a condenou? E ela responde a Jesus: ninguém, Senhor. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Vá e abandone a sua vida de pecado. Hoje é o culto que nós participamos da ceia do Senhor. Daqui a pouquinho eu e você aí na sua casa com a sua família, e nós aqui num grupo pequeno vamos participar da ceia junto com você. E participar da ceia do Senhor é um convite. É um convite de Paulo, inspirado por Deus, e é um convite à introspecção. Participar da ceia do Senhor é um convite para nós olharmos para nós mesmos. Toda vez que eu participo da ceia do Senhor, e desde quando eu me converti, eu sempre entendi que a participação da ceia é um convite que Jesus, por meio de Paulo, e Deus, por meio de Paulo, faz a cada um de nós. Participar da ceia do Senhor é um convite ao autoexame. É um convite para que a gente abandone, por meio desse autoexame, todo o caminho que nós podemos seguir, que é um caminho que fere aquilo que Deus tem desenhado para a nossa vida. Participar da mesa do Senhor e da ceia do Senhor também um convite ao abandono do juízo, porque toda vez que eu sou convidado a fazer um autoexame, a uma introspecção e olhar para dentro de mim, toda vez que isso acontece, isso é feito numa via de sinceridade e de verdade, o que me resta é abandonar aquilo que nós temos como algo que tenta impregnar em mim e você, que é aquela questão do juízo. Então, quando eu vejo aqui, participar da ceia do Senhor, sendo esse convite para a autoanálise, para você olhar para dentro de si, ao mesmo tempo é um convite ao abandono do juízo. Participar da ceia do Senhor traz essa ideia. E quando eu olho para essa história, quando eu me deparo com João, capítulo 8, essa mulher flagrada em adultério, essa mulher que foi pega no ato fazendo algo que era condenável e que é condenável ainda hoje, mas que naquela época tinha implicações perigosas, muito sérias em relação ao físico, ao corpo físico. Quando eu olho para essa história aqui, eu vejo que esse convite de Deus por meio do apóstolo Paulo inspirado por Deus, para nós participarmos da Santa Ceia, abandonando este local, esta posição de juiz, e sendo convidado pela Escritura Sagrada a termos uma postura de nos examinarmos, eu vejo aqui na atitude desses homens que eles estão totalmente à parte disto e fora disto.
Quando você lê a história, quando você lê o texto, o que você descobre é o que existe aqui dentro desses caras, a consciência deles. O que existia aqui era um desejo enorme de juízo. Era um ódio incrível para com aquela mulher e para com Jesus. Eles não carregam no coração nenhum sentimento daquilo que Paulo nos ensina na Santa Ceia. Pelo contrário, não existe autoexame. O que existe é uma vontade de condenação. O que existe é uma vontade de exercer o juízo temerário. O que existe é uma vontade que vai totalmente contra aquilo que Deus nos ensina. E eu separei, porque hoje, por ser Santa Ceia, por ser a ceia do Senhor, a nossa mensagem ela acaba sendo o nosso sermão, a nossa conversa, sendo um pouco mais curta, mas eu separei 3 lições que gritam quando nós olhamos o texto. São 3 lições que, pelo menos ao meu ver, quando eu leio esse texto, e eu já li várias vezes esse texto, eu só não tenho recordação se eu já utilizei ele para pregar, mas quando eu leio João capítulo 8, algumas lições elas saltam aos meus olhos. Diante dessa sugestão, colocando essa sugestão de Paulo, colocando essa orientação de Paulo, que é uma orientação do Senhor para mim e para você, que quando eu participo da ceia do Senhor, o convite é esse autoexame, o convite é olhar para si mesmo, o convite não é olhar para o irmão, para a irmã, o convite não é ser um juiz e tomar um posicionamento de juiz em relação aos outros, não. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que isso está acontecendo do lado oposto. E a primeira lição que eu vejo aqui, que é um desejo de Jesus, que é um desejo de Deus para mim e para você, e era um desejo de Deus para que esses homens aprendessem. Eu vejo em primeiro lugar que Deus deseja que as manifestações de cumprimento à sua vontade sejam verdadeiras e sejam íntegras. Se tem uma coisa que Deus ele não se impressiona é com performance. Deus ele não fica impressionado com a minha performance. Deus ele não fica impressionado com os meus gestos. Eu costumo dizer que a palavra hipócrita ela existe na Escritura, porque Jesus ele chama os religiosos de hipócritas. Lá em Mateus no capítulo 7, Jesus ele sempre se referiu a esses caras, aos religiosos, como hipócritas. Mas eu faço uma aplicação quanto a isso, que diante de Deus a hipocrisia ela só existe nas palavras mesmo. Por quê? O que eu quero dizer com isso? Eu posso ser hipócrita com você. Você pode ser hipócrita para comigo e nós não percebemos. Eu posso bajular você, você pode me bajular sem que exista verdade em seu bajular. Só que diante de Deus a hipocrisia ela não existe, porque Deus nos vê nus, Deus nos enxerga, Deus sabe que nós somos. E quando eu olho para esse texto aqui, o verso 3 que eu já li, diz assim que os mestres da lei, pessoas que deveriam ser exemplos, pessoas que conheciam, que manuseavam a lei de Moisés de modo bem prático, de modo extraordinário, poderíamos usar essa palavra, conhecia a lei de Moisés. E os fariseus, eles trouxeram uma mulher, ela estava tendo relações sexuais com alguém que ela não poderia estar tendo relações sexuais. Eles trouxeram a mulher que estava em adultério, existia um homem com ela, e fizeram que ela ficasse em pé diante de todos. Jesus está pregando, Jesus está ensinando, Jesus já estava ensinando todos, Jesus está ali na festa dos tabernáculos, Jesus fala quem crê nele, quem acreditasse nele, do interior dele fluiria rios de água viva. Jesus está pregando para aquelas pessoas, as pessoas estão ansiosas por Jesus, os fariseus ali estão ali, os mestres da lei estão ali criticando Jesus, estão ali zombando de Jesus, estão ali irados com Jesus, estão ali tramando a morte de Jesus. O texto diz que eles vão para a casa deles, Jesus vai para o monte orar, e Jesus logo cedo ele começa a pregar de novo. E quando Jesus está pregando, ele é interrompido na pregação.
Homens gritando, eu imagino a cena, aquela mulher chorando, sendo arrastada, sendo puxada pelos cabelos. Eu não sei nem como ela foi até ali, mas eu imagino que foi uma cena horrorosa que aquela mulher nunca desejou viver, a vergonha, a exposição que ela teve ali. Então eles chegam com aquela mulher e eles falam: mestre. Eles que agora chamam Jesus de mestre, mas são aqueles que falam isso da boca para fora. Essa mulher foi surpreendida em adultério, e na lei Moisés mandou apedrejá-la. E o Senhor, o que diz? E João, o discípulo que escreve, ele fala que eles estavam usando isso como uma armadilha. Eles não tinham o desejo de cumprir a lei de Deus. Ali o que menos importava no coração desses caras era cumprir a lei de Deus. Eles estavam tomados por um sentimento de ódio, de raiva, de inveja em relação a Jesus. Eles usam aquela mulher e eles não têm exatamente isso. Eles na verdade querem, como João diz aqui, pôr Jesus em prova com a intenção de acusá-lo. O pecado daquela mulher, o adultério daquela mulher, que era algo real, não foi algo inventado, simplesmente existiu como uma isca para que eles pudessem tentar Jesus e acusar Jesus e fazer alguma coisa para que Jesus se complicasse. Porque aonde está o homem do adultério? Aonde está o homem? Será que esse homem, e aí é lógico que a gente está aqui viajando, a Bíblia não fala nada, mas a única coisa que a Bíblia fala, se você for ver o texto no Antigo Testamento, que eles tinham que morrer, tinham que ser apedrejados quem estava em adultério, mas ninguém adultera sozinho. Cadê o homem dessa cena? Onde ele está? Ele foi liberado por esses religiosos, por esses mestres da lei, por esses fariseus. Por que ele foi liberado? Será que não existiu uma trama ali por parte deles para que eles colocassem aquela mulher, que era uma mulher adúltera, que era uma mulher conhecida, que talvez carregasse um sofrer em sua marca de vida, em sua existência, não tinha como sobreviver, era uma prostituta, era alguém que vendia o seu corpo para ter um dinheiro, ou sei lá, era uma mulher que era uma mulher adúltera também, uma mulher que não tinha nada em relação ao temor a Deus. Eu sei lá como ela procedia, essa mulher, mas cadê o homem da história? E esses caras, então, aparentemente, eram homens piedosos. Eles estavam tentando cumprir a vontade de Deus, pelo menos é o que parecia. Piedosos, cheios de amor com a lei de Deus, cheios de respeito com Deus. Eles chamam Jesus de mestre, mas esse mestre é bajulação. Eles têm ódio daquele homem. Eles têm inveja daquele homem, e eles dizem: mestre, não há integridade. E a acusação que eles fazem contra aquela mulher, e ali eu imagino os discípulos de Jesus, eu imagino uma multidão ali, muita gente ali, e a acusação que esses caras fazem, dá a impressão assim que eles eram zelosos em relação a uma vida de santidade, em relação ao pecado, parecia que era uma verdade. Só que interiormente eles estavam cheios de imundície, de sujeira, de mentira, de engano. Era isso que eles tinham no coração. E essa manifestação mentirosa, em relação à lei de Deus, em relação a eles serem íntegros com a lei de Deus, isso fez com que eles se tornassem cegos em relação a quem eles eram, em relação àquilo que eles faziam, em relação à vida que eles tinham, aquele ódio no coração, aquela posição mentirosa, falsa, não íntegra em relação a cumprir a lei de Deus, aquela falta de capacidade daquilo que Paulo nos chama na Santa Ceia de autoexame, de autoanálise, de introspecção, de olhar para dentro de si. Eles não fazem nada disso, então isso cega esses caras. E infelizmente, o que é muito comum é que aqueles que são tolerantes com eles mesmos e são indulgentes com os seus pecados, geralmente são esses que são mais severos em relação aos pecados de outras pessoas. São aqueles que se colocam na vida como Jesus os chamou de hipócritas. Pessoas que por dentro são doentes, por dentro são enfermos, por dentro são sujos, mas por fora eles gostam de mostrar uma aparência de piedade. E esses caras estavam fazendo exatamente isso.
Eles não conseguiam enxergar quem eles eram. Eles não conseguiam ver quem eles de verdade representavam diante do Deus verdadeiro. Mas eles estavam olhando para aquela mulher. E o pior, eles estavam olhando para Jesus, como se Jesus fora um impostor, como se Jesus fora um mentiroso, como se Jesus fosse um enganador, como se Jesus fosse tudo menos aquilo que ele dizia ser. E eles estão tentando fazer de tudo para condenar Jesus. E eles usam essa mulher, eles usam o pecado dela, eles usam o ato de adultério dela para tentar Jesus. Mas Deus, o que Ele espera de mim e de você, é que a nossa manifestação, para cumprir a vontade dEle, para seguir a palavra dEle, seja com verdade, seja com integridade, de todo o nosso coração. Não seja algo simplesmente da boca para fora, porque Deus, Ele conhece quem você é, quem eu sou, o que você faz, o que nós fazemos, o que nós pensamos, o que nós sentimos. Ele sabe absolutamente tudo ao nosso respeito. Uma segunda lição que eu vejo aqui nessa história da mulher adúltera, eu vejo que Deus, Ele tem o desejo de nos trazer a consciência quem nós somos antes que nós julguemos alguém. Eu termino assim a primeira lição. Ele quer integridade, e o desejo de Jesus nessa história, e o desejo de Deus sempre, e sempre que o mundo existir, esse será o desejo de Deus para com os homens, é que os homens tomem conhecimento de quem eles são, antes que eles executem um juízo contra alguém. E no versículo 6, e no versículo 7, diz assim que visto que eles continuavam a interrogá-lo, eu fico imaginando essa cena, eu não sei, eu fico lendo a Bíblia, gente, eu fico viajando, e eu fico imaginando a cena desses caras dizendo o seguinte: olha, e lembra que eu estou dizendo para você, eu estou viajando, não está escrito na Bíblia isso, mas eu fico imaginando aqueles caras falando assim, ó, sabe aquela fulana de tal? Ela adora ficar com alguns homens, não adora? Adora seguir homem casado, não adora? Vamos fazer o seguinte, vamos tramar, vamos pegar o Josézinho aí, vamos fazer com que ela fique com o José, e na hora que ela estiver lá, a gente pega ela num ato de adultério, a gente poupa o José, e a gente leva essa mulher para a gente condenar Jesus. Eu quero ver o que Jesus fará com essa atitude. E aí eu fico imaginando que na hora que Jesus está pregando ali, ensinando, porque Jesus ficou a noite num monte, alguns dizem que ele passou a noite inteira orando num monte, Monte das Oliveiras, depois daquela festa do tabernáculo, do último dia da festa, que Jesus fala, quem tem sede vem a mim e beba. Jesus ficou na discussão com eles, Jesus orando, ensinando, eles vêm, eles atrapalham todo aquele culto com aquela mulher, gritando talvez, adúltera, adúltera, aquele susto, aquele pavor em todo mundo. E quando eles falam para Jesus, ó, Moisés na lei diz que tais mulheres têm que ser apedrejadas, o que você diz, mestre? E quando Jesus ele se abaixa para escrever, eu fico imaginando que eles pensaram assim, agora nós pegamos esse cara. E aí eles começam a interrogar Jesus, e sabe quando alguém começa a falar com você e não te dá tempo de você pensar, a pessoa vai no teu pescoço, na jugular, e fica perguntando e você não sabe o que responder. Eles disseram, agora nós pegamos Jesus, porque ele ficou em silêncio, ele não tem o que responder. E o texto fala assim que como eles continuavam interrogando, né, porque Jesus se abaixou para escrever no chão, e aí Jesus então, ele se levanta e diz o seguinte para eles: quem de vocês estiver sem pecados, seja o primeiro a tirar a pedra nela. E aí ele se inclina e começa a escrever de novo. Alguns estudiosos dizem assim que Jesus estava dizendo o seguinte: vocês que estão acusando ela de adultério, que nunca cometeram um adultério, atirem a primeira pedra. É uma linha que alguns defendem. Eu gosto mais do que Jesus ele colocou num pacotão. Quem não tiver pecado, amigo, se você é tão santo, então que você atire a primeira pedra. O que é interessante aqui é que Jesus não defende o ato do adultério aqui. Jesus ele não aceita o ato da mulher. Mas o que Jesus está querendo fazer aqui
E Jesus conhecendo, porque eu terminei a lição número 1 dizendo que Jesus conhece aquilo que nós somos. Jesus conhecendo o coração deles, Jesus está querendo dizer o seguinte: será que vocês têm autoridade para exercer o juízo temerário sobre essa mulher? Jesus então, ele fala: será que vocês podem, será que vocês têm condições de exercer o juízo contra essa mulher? E aí eu fico lembrando, por exemplo, do irmão de Jesus, Tiago, no capítulo 4, no verso 12, quando Tiago, e Tiago, o irmão de Jesus, e quando você lê o capítulo 7 de João, é bem curioso, eu estava lendo o 7, li o 8, li o 9 também para pregar, e no capítulo 7 diz assim que os irmãos de Jesus não acreditavam nele, né? Os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Eles ficavam dizendo assim: ó, já que você faz tanta coisa, por que você não faz na festa? Estão dizendo que você faz tanta coisa, por que você fica fazendo escondido as coisas? Vai lá e mostra para todo mundo o teu poder. Nós vamos para a festa, vamos com a gente. Jesus falou: não, não vou. E Jesus vai depois. Só que esse Tiago, que é o irmão de Jesus, filho de José e Maria, meio irmão de Jesus, que não crê em Jesus, porque a Bíblia fala que nem os seus irmãos criam nele, ele se converte depois. E quando ele chega diante do povo, diante de nós, para escrever a sua epístola, ele escreve assim: Tiago, servo de Jesus, porque ele teve um encontro com Jesus, ele foi salvo, ele teve um encontro com a vida, porque quem encontra com Jesus de verdade, não tem como não ser mudado. E esse Tiago, ele fala assim, aí eu lembro, quando Jesus fala isso para esses caras, eu lembro desse texto: há apenas um legislador e um juiz, aquele que pode salvar e aquele que pode destruir. Quem é você que julga o teu próximo? No capítulo 7 de Mateus, que você conhece, Jesus, ele chega diante dos religiosos, diante dos fariseus, dos hipócritas, e fala assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados, e a medida que vocês usarem para julgar, será a medida que vão usar contra vocês para julgarem vocês. Jesus está trabalhando nesses caras e na consciência deles. Eles testavam Jesus, porque é isso que João diz. Ou seja, então o interesse deles, da mulher ser ali um instrumento de julgamento, entrar ali num tribunal, na verdade não era o desejo deles. O desejo deles era outro desejo. Eles queriam condenar Jesus, eles queriam fazer com que Jesus passasse alguma dificuldade, fosse preso por conta de alguma atitude errada em relação à lei. Agora, eles testavam Jesus por quê? Em primeiro lugar, se Jesus deixasse aquela mulher livre, viver e sair livre daquele tribunal, porque era isso que eles esperavam que Jesus fizesse, Jesus estaria então não cumprindo a lei de Moisés. E ele era acusado pelos fariseus, pelos religiosos, que ele não cumpria a lei de Moisés. Lembra que eles diziam para Jesus: você veio para destruir a lei de Moisés. E Jesus dizia: não, eu não vim para destruir, eu vim para cumprir. Eu vim para dar até uma outra explicação em relação à lei. Vocês não entenderam o que está escrito na lei. Como que os antigos fazem? Como que eles trazem para você a informação? Eu, porém, vos digo assim, assim, assado. Se eles fizessem isso, então Jesus seria acusado de não cumprir a lei de Moisés. Em segundo lugar, se Jesus confirmasse a sentença dessa mulher e mandasse apedrejar a mulher, naquele momento que eles pegaram Jesus de surpresa, como que Jesus poderia reivindicar para eles ser um perdoador, ser um Deus misericordioso, um Deus que andava com as prostitutas, que andavam com os publicanos, aquele Jesus que acolhia todo mundo que a sociedade não queria acolher? Como que ele ficaria nessa situação? Ele recebia publicanos e meretrizes, era isso que a gente lê, é isso que a gente lê no texto. Em terceiro lugar, seria contraditório, porque o caráter do Messias esperado era alguém que seria manso, trazer salvação, remissão, trazer graça. E como que Jesus permitiria que essa mulher morresse? O que fazer agora? Eu fico pensando a sabedoria de Jesus, a inteligência de Jesus. Ele não tinha como alegar inocência para aquela mulher. Ela não era inocente, ela estava em pecado. Tanto que no final Jesus fala: vá e não peques mais. Ele não tinha como dizer: olha, era inocente, ela foi apanhada no ato, ela estava adulterando.
Ela estava na cama com um homem que não era o marido dela. Ela estava adulterando. O que fazer? Então ele poderia abandonar tudo que ele defendeu como a doutrina de misericórdia, de graça. Ele poderia abandonar isto. Mas eu fico maravilhado com Jesus, porque aí Jesus então começa a desarmá-los. Jesus começa a evitar a armadilha deles. E o que Jesus faz para combater a armadilha deles? Para destruir esse laço? Jesus faz exatamente aquilo que Paulo nos convida a fazer. Esse convite da ceia para a introspecção. Jesus então começa a fazer com que eles sejam conduzidos para o interior deles. Jesus começa a conduzi-los para a consciência deles. O apelo de Jesus é o seguinte: eu quero conduzir vocês para dentro de vocês, para que vocês examinem vocês, porque quando nós nos enxergamos sem máscaras, sem performances, quando nós nos enxergamos nós mesmos, olhamos para nós mesmos, o que nós enxergamos em nós, sabe o que é, gente? São as nossas mazelas, os nossos pecados, o quanto nós somos indignos de estar diante de Deus, o quanto Deus é misericordioso, o quanto Deus é amoroso, e Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, por isso que você tem salvação, por isso que você tem acesso a Ele. E quando isso acontece, o posto de juiz tem que ser abandonado. Quando isso acontece, quando Jesus te leva para essa introspecção, quando Jesus te caminha, ou pega nas suas mãos e te traz para dentro de si mesmo e fala: pense, olhe para você, veja o que você é. O posto de juiz é abandonado. O que é bacana aqui, gente, sabe o que é bacana aqui? Que Jesus ele não refletiu sobre a lei. Eles queriam, na lei, Moisés estava dizendo que ela tem que ser apedrejada. Jesus também não desculpou aquela mulher, ele não entrou nessa, não, vamos desculpá-la, dá uma chance para ela está chorando aqui, olha o que vocês fizeram com ela, olha a vergonha que ela está passando aqui. Jesus não fez isso, e Jesus também não incentivou a acusação. Eu fico imaginando, e depois se um dia eu chegar no céu e ele me bater, vai ser minha culpa, ele não tem culpa. Se fosse para Pedro a pergunta, impossível do jeito que ele era, ele ia pegar o primeiro paralelepípedo na cabeça da mulher. Se fosse para você e para mim, o que nós faríamos? Jesus, ele colocou uma dúvida dentro deles. Eles tinham tanta certeza de que eles pegariam Jesus. Se Jesus absolvesse, ele estaria numa situação ruim. Se ele não absolvesse, do mesmo modo. Só que Jesus colocou uma dúvida na cabeça deles. Essa mulher foi realmente apanhada num ato de adultério. Pela lei, ela merece ser apedrejada. Mas vocês podem apedrejá-la? Porque na lei também dizia que o acusador teria que ser o primeiro a atacar a pedra. A lei dizia isso. Então, se eu estou acusando, por exemplo, alguém aqui, eu vi essa pessoa em adultério, lá na época da lei, eu que levei essa pessoa para o sacerdote e vou aplicar a lei, quem tinha que jogar a primeira pedra seria eu. E Jesus então coloca: será que vocês estão aptos a jogar a pedra nessa mulher? E aí ele diz no verso 7, né? Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E aí ele se inclina novamente e continua escrevendo no chão. E aí o verso 9 fala assim: quando eles ouviram isso, os que ouviram isso, foram saindo, um de cada vez. Eu estou viajando de novo porque eu fico imaginando a cena, tá? Estou imaginando a cena, Jesus está pregando aquela gritaria, adúltera, adúltera, todo mundo para, aquela gritaria, aquela bagunça, tem que ser apedrejada, adúltera, aquela mulher chorando, talvez nua, não sei nem se deu tempo dela colocar roupa, e aí, só que agora eles saem todos em silêncio, um de cada vez, e aí a Bíblia fala assim, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Quando eu leio isso aqui, gente, eu fico pensando, todos somos devedores, todos nós. O apóstolo Paulo escreveu assim: todos estamos destituídos da glória de Deus, em Romanos 23. Não há um justo sequer. Salmo 14, que eu preguei terça-feira, não há um justo sequer.
E aí eu fico pensando que viver é a arte de colecionar coisas boas e coisas ruins. Viver é a arte de colecionar fracassos. Viver é a arte de colecionar sucessos. E quanto mais se vive, mais se pecou. Por isso que Jesus diz assim, João diz assim, que eles foram saindo dos mais velhos, porque viver é a arte de colecionar acertos e erros. E quem sou eu para condenar você que está errando? Quem sou eu? E a última lição, a primeira lição, Jesus nos revela, por meio dessa situação, que Deus tem interesse que aqueles que cumprem e dizem cumprir a lei de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, devem fazer isso com integridade e com verdade. A segunda lição, aqueles que pensam em ser juiz, primeiro eles devem olhar para dentro de si, porque se eles olharem para dentro de si, eles vão abandonar o posto de juiz e vão descobrir que há só um juiz e só um legislador que pode julgar. Foi o que Tiago disse. E por último, que é mais lindo de tudo isso aqui que eu vejo nessa história, é que Deus ele tem interesse que as pessoas escrevam uma história nova em suas vidas. É que as pessoas elas não fiquem paralisadas no seu pecado, no seu erro, na sua falha, naquilo que não deu certo. Ele quer que você olhe para frente. Jesus pôs-se em pé, ele estava agachado novamente, ficou de pé, olhando para a mulher, e perguntou para a mulher: onde estão os teus acusadores? Do versículo de número 10. Onde estão eles? Ninguém condenou você? A mulher diz assim: ninguém, Senhor. Não teve ninguém. Não teve ninguém. E Jesus falou assim para ela: eu também não a condeno. Só que eu quero que você vá e abandone a sua vida de pecado. Jesus estava cumprindo a missão dele, gente. A missão de Jesus veio para salvar, ele veio para resgatar. Foi para isso que o Filho do Homem se manifestou. Jesus veio para se entregar, ele veio ao mundo para curar a ferida do pecado na vida do ser humano. Ele veio para mostrar aos homens para que os homens estavam vivendo num caminho de pecado e que eles pudessem se arrepender. Agora, sabe o que é lindo nessa história? E talvez você possa não concordar muito com o que eu vou dizer aqui. Que o desejo de Jesus não era só que a mulher se arrependesse. O desejo de Jesus era que eles se arrependessem. Sabe por que eu digo isto? Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele está sendo morto como um qualquer, um ladrão, um assassino. E Jesus, quando ele vai orar, ele fala assim: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Se Jesus na cruz do Calvário, sendo morto, sendo crucificado por algo que ele não precisava, ele não precisava passar por aquilo, ele era justo. Paulo fala que aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele nunca pecou. Se na hora da morte dele, ele chega e olha para todos os seus inimigos e ele diz assim para Deus: perdoa esses caras, eles não sabem o que eles estão fazendo comigo. Eu fico imaginando então quando Jesus ele convida a introspecção desses caras, e Jesus os vem chegando cheio de ira, cheio de maus desejos para com ele. A mulher só era uma isca, a mulher só era na verdade uma desculpa. Só que mesmo assim Jesus os convida a uma introspecção. Jesus fala assim: olhem para vocês, se vocês não tiverem pecado, atirem a primeira pedra. Talvez o que Jesus esperasse é que eles ficassem ali, jogassem as pedras no chão e dissessem assim: olha, Jesus, nos perdoe, nos ajude, nos mostre esse caminho do perdão. Foi para isso que Jesus os conduziu para dentro deles mesmos. Eles queriam condenar Jesus. Jesus queria a libertação deles. Eles queriam condenar Jesus. Jesus queria que eles entendessem que ele, Jesus, era o único caminho de cura para a alma que sofre, para a consciência que está ali amargurada e que está amarrada no pecado. E chama a atenção que a mulher ficou ali.
Por que, pastor, que chama atenção? Ela poderia ter ido embora. Ela poderia ter aproveitado a oportunidade. Ela fica ali esperando a condenação dela. Se tinha alguém ali que poderia tacar pedra nela, era só um. Aquele que escrevia no chão. Porque ele não tinha pecado. O que me chama a atenção é que a mulher, consciente do teu pecado, consciente do teu erro, envergonhada, ela permanece ali. Ela não foge como os demais. Ela poderia ter fugido, aproveitar. Opa, não tem mais ninguém aqui, eu vou embora e acabou. Mas ela fica. E aí Jesus pergunta para ela, né, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse assim, não, ninguém. Só que ela não fala nada a respeito dos acusadores. Ela não reclama. Ela não blasfema contra eles. Ela não pede para que Jesus faça alguma coisa contra eles. Porque talvez ela entendeu que quando nós somos perdoados, nós devemos perdoar quem nos ofende. Talvez foi isso que ela entendeu. Quando nós somos perdoados por Deus, nós temos que perdoar os nossos acusadores. E aí Jesus então fala, então vá, e não peques mais. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, reescreva a sua história. Escreva uma história nova, filha, agora. Mas como que eu faço isso? E aí agora me vem à memória uma história que eu ouvi há um tempo atrás, muito tempo atrás, numa pregação do reverendo Caio Fábio, quando ele disse que ele era um pastor com 18 anos lá na cidade, lá no Amazonas, numa cidade muito longe da capital Amazonas, e ele viu uma mocinha assim, do outro lado da rua. Ele saiu no portão na casa dele, a mulher dele não estava em casa, tinha ido ao mercado, e quando ele viu aquela moça, ele percebeu que ela era uma prostituta. E ele disse assim que o coração dele se encheu de amor por aquela moça. E ele fez assim, chamou ela, ela veio, ele falou assim, você quer entrar? Ela falou, eu quero, achando que ele fosse fazer alguma coisa. E ele começou a falar de Jesus para aquela menina na mesa, sentada na cadeira na cozinha, e ela chorava. Nisso a sua esposa chegou, ele disse assim, olha, essa aqui é a fulana de tal, ela estava passando na rua aqui, e a mulher dele começou a falar de Jesus para aquela menina, e ela disse assim, como que eu saio dessa cidade e volto para minha casa? Eu moro no Rio Grande do Sul, minha família é de lá, eu vim aqui, eu sou uma prostituta, como que eu faço? E ele falou assim, olha, eu não tenho dinheiro para te dar, para você ir para o Rio Grande do Sul, mas eu tenho dinheiro para você ir até Manaus, mas você vai em nome de Jesus, e você vai dizer para você, eu vou em nome de Jesus, e vou chegar lá em nome de Jesus. E o tempo passou, e um dia o reverendo Caio, pregando aqui em São Paulo, ele disse assim, quando ele acabou o sermão dele, tinha uma mocinha que estava desesperada para falar com ele, desesperada, e ele, caramba, e ela assim, impaciente, até que ela conseguiu chegar nele. Ele, pois não, filha, o senhor lembra de uma história assim, de uma menina assim, assado, que o senhor recebeu na tua casa? Ele falou, lembra, é você? Ela falou, não, é minha irmã. A minha irmã chegou na nossa casa, cheia de Jesus. A minha irmã chegou e começou a pregar o Evangelho. Hoje eu, a minha família, meus pais, todos nós aceitamos Jesus. Sabe por quê? Porque ela reescreveu a história dela. Essa mulher, ela teve a oportunidade de reescrever a história dela. E a minha conclusão, eu fico pensando, e aqui olhando até para essa mulher, aqueles caras, eles tinham uma trama. Eles queriam, na verdade, aquela mulher seria condenada, provavelmente, na cabeça deles, ou absolvida por Jesus, como eles esperavam. Ia acontecer alguma coisa, mas não era, a mulher era um detalhe, eles queriam testar Jesus. Mas eu fico pensando que às vezes o fato de Jesus trazer à luz o nosso pecado, Deus trazer à luz o nosso pecado, eu vejo isso como misericórdia. Sabe por quê? Para que aquele que peca, ele não continue pecando até que a mente dele fique cauterizada. O interesse de Deus é que o nosso pecado, ele seja abandonado, a possibilidade de reescrever uma nova história. Às vezes o Senhor nos submete à vergonha, não para nos destruir. Às vezes nós somos acusados para sermos salvos, para sermos transformados, para sermos libertos. Essa mulher, ela passou uma vergonha, mas para que ela passou essa vergonha? Para que ela pudesse ter um encontro com Jesus, um cara a cara com Jesus. As multidões iam atrás de Jesus, muitos queriam seguir Jesus, a mulher samaritana queria seguir Jesus, aqueles homens
queriam seguir Jesus. Aquele endemoniado de Gadara queria seguir Jesus. Jesus falou: não, pregue, fique aí, vai pregar, fique fazendo outras coisas aí. Muitos quiseram ter um encontro com Jesus, um face a face com Jesus, e não tiveram oportunidade. Essa mulher teve. Quando eu olho para isso aqui, Deus espera que a gente entenda isso, que às vezes essa exposição ou essa vergonha é para a nossa cura. Quando nós somos submetidos à vergonha, não é para destruição, mas é para que a gente possa até ser acusado, sim, mas é para a nossa salvação, é para a nossa transformação. Deus espera outra coisa da gente, que a gente reflita não sobre as falhas dos outros, mas que a gente reflita sobre as nossas falhas, sobre os nossos erros. E Jesus, ele tem outra coisa, que a severidade seja com os nossos pecados. Que a gente seja severo com os nossos pecados, porque é muito comum a gente perceber as pessoas severas com os pecados dos outros, mas Jesus, ele espera que a gente seja severo com os nossos pecados. É essa introspecção que Paulo nos convida na Santa Ceia, porque quando assim nós fazemos, já é um início, já é uma porta aberta para nós iniciarmos o nosso caminho de uma história de vida diferente. É o início de Jesus olhando para mim e para você e dizendo: vá e não peques mais. Que Deus abençoe você. Eu quero convidar você agora a preparar o seu pão, preparar o seu cálice, para nós participarmos juntos da ceia do Senhor. Eu vou sair um pouquinho e eu já volto com vocês, para nós juntos participarmos da mesa do Senhor. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Deus enviou, cante como você sabe, cante. O seu filho amado pra me salvar, cante como você conhece, cante. E perdoar, na cruz morreu, ele morreu por meus pecados, mas ressuscitou e vivo com o Pai está, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, não há temor. Amém. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Eu vejo isto como mais um ato que representa o amor de Deus por mim e por você. Quando nós somos julgados pelo Senhor, diz o verso 32, nós estamos sendo disciplinados para não sermos condenados com o mundo. O pai disciplina um filho porque o ama. Uma mãe disciplina um filho porque o ama. Nenhum pai, nenhuma mãe
que exerce um papel de pai de verdade, que carrega dentro de si um sentimento plantado por Deus dentro dele para amar o filho que Deus deu a ele como herança. Nenhum pai e nenhuma mãe deseja o mal para o seu filho, mas quantas vezes nós somos disciplinados pelo Senhor? Quantas vezes? E nós esquecemos que, disciplinados por um pai, por uma mãe, nós fomos porque éramos amados e somos amados pelos nossos pais. Mas às vezes, quando a disciplina do Senhor vem sobre a minha vida e a tua vida, às vezes nós não a entendemos. E o escritor de Hebreus até abre essa possibilidade de não compreensão, que ele fala que toda correção ao presente não parece ser de gozo, mas parece ser de tristeza, mas que depois ela produz um fruto pacífico de justiça naqueles que são exercitados nessa disciplina. O convite hoje, o convite sempre aqui, é de introspecção, é autoanálise. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como a do pão e beba do cálice. Eu gosto de uma fala do pastor Ivaldo, nesse momento de ceia, que quando ele fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e às vezes no culto, quando nós participamos de um culto, quando o diácono vai servir ao irmão, à irmã, quantas vezes o irmão ou a irmã faz o sinal com o dedinho dizendo, eu não quero. Mas não é isso que a Bíblia nos orienta. A Bíblia nos orienta a fazer o seguinte, examine, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Mas pastor, eu detectei um erro, vá e não peques mais. Eu estou dando uma oportunidade para você reescrever a tua história. Se você não abandonar a sua prática de pecado, a tua mente cauteriza e daqui a pouco todos os pecados não se tornam mais pecados e não se tornam nada mais sério para você, e você acha que você está bem com você, está bem com Deus, mas quando Ele nos disciplina, é porque Ele nos ama. É para nós não sermos condenados com o mundo, é isso que Paulo diz. O Senhor nos disciplina, nós somos disciplinados pelo Senhor, porque nós somos importantes para o Senhor. Então, quando você está recebendo esse insight do Espírito Santo, essa voz do Espírito Santo dentro do teu coração, dizendo, olha, você muda, examinei, tenho que mudar, mas coma do pão, porque se você não comer, você também enfraquece. Porque Jesus disse assim, que quem não comer a minha carne e não beber no meu sangue, não tem vida em si mesmo. A minha carne e o meu sangue são verdadeira comida e bebida, portanto nós precisamos disso. Talvez para alguns isso aqui é simplesmente um ato que carrega a sua simplicidade e não tem muito valor. Não, ele é simples sim, mas cheio de valor. Não é só algo litúrgico, não. Esse pedaço de pão aqui simboliza e representa o corpo de Jesus, que foi morto, que foi partido na cruz do Calvário. Esse cálice representa o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz por mim e por você, para completar a perfeita obra de salvação que Jesus planejou por nós, antes de nós existirmos, quando nós não tínhamos nenhum dia escrito ainda, todos os dias da nossa vida já estava escrito no livro de Deus e por Deus. Ele conhece a mim e você, que você possa participar da mesa do Senhor hoje, junto comigo, da ceia. E que Deus abençoe você, que Deus fortaleça você, e que você se sinta amado por Deus. Deus ama você, não duvide disso jamais. Eu quero orar, consagrando o cálice, consagrando o pão, e depois você ora junto comigo, e depois nós vamos comer e nos alimentar. Agradecemos a Deus por mais esse mês que se inicia na nossa vida, mês de junho, e que Deus nos abençoe. Que seja um mês de bênção na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Senhor Jesus, Senhor, nós não temos palavras para agradecer o teu grande amor. O apóstolo Paulo diz que o teu amor nos constrange, o teu amor é constrangedor para conosco, porque quando nós fazemos a introspecção, quando nós fazemos um autoexame, quando nós ouvimos de Jesus, quem não tem pecado ou pecados, que atire a pedra em alguém, a consciência, a nossa alma, se nós fôssemos e formos sinceros e íntegros, nós vamos descobrir que não há um justo nenhum sequer.
Nós não tínhamos direito de estarmos aqui, nós não tínhamos direito de anunciar o reino de Deus, a palavra de Deus, mas nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro Jesus foi derramado na cruz por mim, por cada um de nós, e o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós somos libertos do pecado. Senhor, eu quero te pedir nesse instante, que o teu sangue cubra cada um de nós, continue cobrindo a cada um de nós. Nós precisamos, Senhor Jesus. Consagra, Senhor Jesus, os pães, consagra os cálices, que agora vão ser comidos e bebidos, e que seja alimento para nós, que seja alimento para a tua igreja, que a tua igreja possa ser alimentada, que a tua igreja possa ser fortalecida. Os dias são de trevas, os dias são de dificuldades, mas em ti nós podemos todas as coisas, em ti nós somos mais do que vencedores, em ti nós podemos tudo, em nossa fraqueza nós somos fortes, como diz Paulo. Senhor Jesus, então eu te peço, esteja com a gente, esteja conosco, agora e sempre, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem comer e beber, meus irmãos. Glória a Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus te dê um domingo de bênção e de vitória. Que o Espírito Santo de Deus caminhe com você todos os dias. Que você possa ter certeza que Ele está com você. Alguém dirá assim: pastor, mas eu não sinto a presença de Deus todos os dias na minha vida. Mas eu estou aqui para te dizer em nome de Jesus, mas Ele está com você. A palavra de Deus nos diz isso. Então, pela fé na palavra de Deus, eu creio que Deus está comigo. Às vezes o sentimento é de vazio mesmo, o sentimento é de solidão divina mesmo. Mas mesmo assim, nos dias que eu me sinto assim, eu digo assim: Senhor, muito obrigado porque o Senhor está comigo. Às vezes eu faço algumas orações, meus irmãos, relâmpagos, umas orações assim rápidas. Eu falo assim: Senhor, muito obrigado porque o Senhor está comigo. Senhor, muito obrigado porque o Senhor me guarda. Senhor, muito obrigado porque eu sou o teu filho amado. Senhor, muito obrigado porque o Senhor morreu na cruz por mim. Senhor, muito obrigado porque o Senhor acompanha a minha família. O Senhor está com os meus filhos, com os meus netos, com os meus irmãos, com os meus amigos. Muito obrigado porque o Senhor está na condução da nossa história. Orações assim, eu vou lembrando e vou falando. Isso ajuda a gente a jamais ter uma amnésia de que Deus nos esqueceu. Deus está com você e Deus guarda você. Que você tenha um bom domingo. Que o Senhor Deus abençoe você. Que você tenha uma semana de bênção. E que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja em cada coração, em teu coração, em nosso coração, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, amém. Deus abençoe vocês. Deixo